Marcos Vinícius, pode vir aqui. Fazia muito tempo que você não vinha ao programa. É um prazer recebê-lo aqui, viu, Marcos? É um prazer todo meu. Vocês tinham me esquecido. Senti falta de vir aqui bater esse papo com você. Deixe de manhã. Marcos Vinícius é o nosso entrevistado de hoje. E vamos falar, como eu disse, a respeito de história do Acre e, em especial, o que representa a data de hoje, né? Dia 17 de novembro, eu tinha a referência de 1902, mas andei dando uma lida com mais cuidado, é 1903, né? 1903. Bom, Marcos, primeiro eu queria, assim, falar para você do prazer que é tê-lo aqui, né? Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Tem esse protocolozinho aqui que a gente tem que cumprir, né? Questão de educação. Não, independente do protocolo, é um prazer estar aqui com você, meu amigo de muitos anos. Comemos sal junto por aí, né? Muito! Nossa, ralamos demais. Ô Marcos, 17 de novembro de 1903. Sim. Que Brasil era aquele e como é que estávamos, nós aqui do Acre, diante desse cenário que envolvia Brasil e outros países? É importante a gente considerar, de saída, que o 17 de novembro de 1903, já no finzinho do ano de 1903, é resultado de um longo processo anterior. Né? O Barão do Rio Branco, que foi o artífice do Tratado de Petrópolis, trabalhou basicamente o ano inteiro para conseguir chegar nesse resultado só em novembro, para você ter uma ideia da dimensão que teve o problema que era o Acre. Por que isso tudo? Porque já tinha 4 anos, desde 1899, que o Acre vivia num estado de conflagração total. De guerra. Guerras mesmo, né? Guerra mesmo. Desde que começou a ocupação boliviana, em janeiro de 1899, dezembro, finalzinho de 1898, janeiro de 1899, os brasileiros do Acre decidiram não aceitar o governo boliviano, por diversos motivos, né? A grande maioria deles, a viabilidade da exploração da borracha, óbvio. E isso deu margem a uma série de revoltas, de movimentos armados, a primeira insurreição acreana. Ainda em maio, a ocupação boliviana começou em janeiro. Em maio, os brasileiros já se revoltaram e expulsaram os bolivianos do Acre. Aí veio a República do Acre, o Estado Independente do Acre com Galvez. Você leva a sério essa história? É verdade. Não, que foi verdade, tudo bem, mas ela tinha viabilidade? Não. Viabilidade não, mas claramente a decretação, a criação do Estado Independente do Acre era uma estratégia política para tentar fazer uma mudança na posição brasileira, porque esse é o X da questão. Desde antes disso, a posição do governo brasileiro era muito clara. O Acre é incontestavelmente boliviano. Eu estou usando as palavras do ministro de Relações Exteriores da República do Brasil antes da chegada do Barão do Rio Branco. Olinto de Magalhães, se não me falha a memória, durante o período do presidente Campos Salles, que era um paulista, muito preocupado com as dívidas do Brasil, o Brasil estava numa crise absurda. E o Acre, para ele, não era nada. Não era nada. Era nada. É bom, importante a abordagem que você fez, para a gente lembrar um pouco a situação do Brasil. O Brasil mal tinha começado a sua república. A República de 1889 foi comemorada anteontem. Que é bom lembrar, nasceu de um golpe, né? Que nasceu de um golpe militar. E os 2 primeiros presidentes da República eram generais, né? O Marechal Deodoro e depois o Floriano Peixoto. O segundo, então, com viés autoritário muito forte. Marechal de Ferro, né? Marechal de Ferro era o apelido dele. E o Brasil dependia basicamente das suas exportações de café. Bem parecido com o que acontece com a gente hoje, com soja, com gado. O Brasil não mudou muito. Não, exato. Você ter apenas um produto e o produto, uma Tava commodity, né? Agora a gente fala commodity. 60%, 70% das exportações do Brasil eram do café. Então, toda a política da Primeira República, da República Velha, como a gente chama na história, foi pautada
pela valorização e pela manutenção das exportações de café, que era uma garantia de entrada de recursos estrangeiros no Brasil. Agora, a borracha foi enxerida também, né? Eu me lembro que eu, inclusive, comentei isso hoje pela manhã, os dados que o professor Caio Prado Júnior traz no História Sim. Econômica do Brasil, a Sim. borracha figurava no segundo lugar ali A borracha teve balança comercial. a borracha foi um boom, como a gente chama em economia, né? Foi um estouro repentino e a borracha se tornou, já no finalzinho do século XIX, início do século XX, o segundo produto de exportação da pauta brasileira, rivalizando com a borracha, com o café. Um café. O café mantinha aí 40%, 45% e a borracha chegou a 35%, 40%. Aí nós estamos falando no final do século XIX, é isso? Final do século XIX, início do século XX, 1900. Que é preciso relacionar com o início da indústria automobilística norte-americana, não é isso ou não? O boom da borracha não só norte-americana. O boom da borracha tem a ver com a Revolução Industrial que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. E aí, com a produção em massa de bicicletas, motocicletas, automóveis, o uso da borracha natural explodiu. Então, em 1850, a gente exportava 50 toneladas de borracha por ano. Em 1880, já eram mais de 300 toneladas por ano. Então, o boom da borracha foi muito repentino e transformou a Amazônia numa das regiões mais ricas do Brasil. O que incomodou a oligarquia cafeicultora. Obviamente, o eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, que era quem comandava as exportações de café do Brasil, ficou altamente incomodada com o crescimento da exportação da borracha. Tá, então se a oligarquia cafeeira ficou incomodada, por que o Itamaraty mudou a agenda e passou a ter no Acre um ponto importante de atuação? Porque houve uma mudança na presidência da República, no final durante 1902, quando o Acre já estava em plena guerra contra a Bolívia, aí já sob o comando do Plácio Castro, houve uma eleição presidencial. Campos Salles, que era esse presidente paulista, segundo constam, dizem, tinha um acordo com a Casa Rothschild de Londres para não interferir na história do Acre. Porque a Casa Rothschild era a principal credora do Brasil. E o Brasil estava dependendo do Funding Loan, que foi um empréstimo estrangeiro para financiar o café, dando como garantia as rendas do Porto de Santos do Brasil. Ou seja, as exportações brasileiras. A inflação estava disparada, a moeda brasileira não valia nada, e o governo brasileiro era dependente do capital estrangeiro, especialmente inglês. E para o Acre, né, é importante salientar, foi formada uma companhia de comércio entre ingleses e norte-americanos, o Bolivian Syndicate, para poder arrendar o Acre da Bolívia. Então, não interessava à Inglaterra que o Brasil ficasse contra a posse boliviana, porque tinha interesses aqui. E a posse do Bolivian Syndicate sobre o Acre ia implicar necessariamente na livre navegação dos rios da Amazônia. Então, Marcos, eu vou pedir para você parar nesse momento da análise. Aqui o Marcos está explicando o seguinte, que, na verdade, essa mudança de postura do Itamaraty atendia a uma demanda de interesse inglês, né? Então, eu vou pedir para que ele pare. Nós vamos fazer um intervalo agora e já tem aqui uma pergunta.